Tem inúmeras razões e cada um de nós é único. Mas quando a gente senta, a nossa mente também senta. E todas essas oscilações da mente, elas vão se acalmando, elas param de ser grandes oscilações. A bipolaridade deixa de ser bipolar. Tem os seus momentos de alegria e tristeza e a gente reconhece, acolhe, não briga com nenhum aspecto de nós mesmos. E quando a gente é capaz de gostar de si, de verdade, de reconhecer que em você habitam todas as possibilidades humanas, mas que você faz um voto. O voto de fazer o bem. E o bem a todos os seres. E você pode escolher as suas sendas, os seus caminhos de não violência, de inclusão, de afeto. O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil. É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. É interessante, né? Porque nós estamos fazendo esta celebração dos meus 77 anos, que se completam amanhã, e vocês sabem que no Japão, né, quando você completa, você já entra no ano seguinte, né? Então, a partir de amanhã, já estou rodando 78. Então, completa 77. E perguntaram para mim o que eu gostaria de fazer no meu aniversário. Eu falei, Zazen, que é, como dizia Dogen Zenji-sama, o portal principal da Casa do Tesouro, onde nós podemos nos fartar com toda a riqueza que existe na prática de Zazen. E embora isso fosse a coisa que eu mais quisesse fazer hoje, vocês acreditam que esse é o primeiro período que eu estou me sentando nessa sala? Porque nós inventamos de que íamos servir as pessoas aqui para comerem aqui nas tigelinhas de Buda da maneira tradicional dos mosteiros japoneses. Mas esquecemos de que ontem à noite devíamos ter dado aula para a turma. A gente sempre pensa que todo mundo sabe, porque são praticantes muito antigos, mas a maioria nem lembra como é que é. Ainda mais que com a pandemia, nós suspendemos todas as refeições comunitárias. E eu tenho feito agora retiros e zazenkai e eventos assim mais longos, mas as pessoas saem para comer. E depois voltam só para o zazen e para as palestras, né? Para as liturgias. Então foi o contrário, né? Eu passei amanhã toda, desde as 6 da manhã eu estou na cozinha para poder servir um almoço ao meio-dia, sem saber exatamente se a panela japonesa de arroz estava funcionando, porque faz tanto tempo que não usamos a grande, tem usado só a pequena para poucas pessoas. Mas deu tudo certo. Dona Sônia, uma senhora maravilhosa que veio lá do Pernambuco já há muitos anos e que de tempos em tempos e semanalmente algumas vezes vem aqui me ajudar na casa, estava junto. E nós conseguimos fazer uma comida que pudesse atender a necessidade de algumas pessoas veganas e vegetarianas que participam da comunidade. Então foi uma refeição muito... Eu não uso temperos, eu não gosto de temperos. Então a única coisa que tinha alguns alimentos era um pouquinho de sal. Então tinha o arroz japonês, que é sem sal, o feijão com só um pouquinho de sal, verduras, legumes que foram só cozidos, sem sal, sem nada. Eu não sei, mas comeram bem, ninguém reclamou. Então eu acho que a gente acaba acertando. E eu me lembro que nos primeiros retiros que eu fiz na minha vida, eu comecei a perceber que a gente ficava mais sensível ao sabor de cada alimento. Não ao tempero, mas ao sabor. Tem pessoas que gostam de comida muito temperada, né? Ela faz com que a gente perca o sabor do alimento. Batata tem gosto de batata, chuchu tem gosto de chuchu, cenoura tem gosto de cenoura, e não é tudo misturado, né? Batata doce tem gosto de batata doce, cada um com a sua qualidade, com a sua especificidade.
E eu lembro de uns retiros que eu fiz em Los Angeles, que a gente dizia: a comida que se come durante Sextim tem o sabor do Dharma. E Dharma são os ensinamentos de Buda. Então a gente não come para sentir prazer só na boca, mas para sentir cada gosto assim como ele é. Arroz tem gosto de arroz. Feijão tem gosto de feijão. Batata tem gosto de batata. E assim por diante. A única coisa temperada que a gente tinha é um pepino em picles, que a gente usa depois para limpar as tigelas com um pouquinho de chá, para não ficar nada grudado nas tigelas. E depois a gente passa uma coisa chamada setsu, né? Em que a gente limpa tchuki, 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 um por um. Nossa, Sueli, você está fazendo tratamento de tuberculose. A tuberculose voltou. Ela está escrevendo aqui para nós. A tuberculose tem voltado aqui em São Paulo, no Brasil. Está tendo um novo surto, né? Então é bom as pessoas se cuidarem, né? Eu tive tuberculose na infância, quando eu era bebê. Eu tenho uma marquinha no meu pulmão. Cada vez que eu vou fazer um raio-x, as médicas falam: nossa, tem uma coisa que eu falei, pois é, de quando eu era bebê. Naquela época chamava-se complexo infantil, que era tuberculose de bebezinho. Meu avô teve tuberculose e ele se curou. E provavelmente eu peguei dele nessa época. A minha mãe nunca disse isso, mas era engraçado, porque sempre que vovô vinha comer aqui conosco, todos os pratos dele, talheres, eram depois fervidos. Por isso, anos depois da tuberculose que já tinha acabado, né? É interessante. E agora tem uns certos casos acontecendo. Então, cuide-se bem. Você tomando os remédios adequados, você será curada. E depois de certo tempo que você já começa a tomar os remédios, você não transmite mais. Então, não se preocupe tanto com isso, que nós estamos vivendo numa época em que a tuberculose é curável. Só tome cuidado para não passar para ninguém, tá bom? Então, isso, comentando um pouquinho desse nosso Sextim, desse nosso retiro, que começou hoje às 8 da manhã, e que eu, aflita e preocupada com a questão de fazer a comida, a dona Sônia que me ajuda, ela não sabe servir, não sabe quais as panelas para pôr, os objetos para servir, então eu passei uma manhã toda me divertindo, preparando tudo isso, e tivemos um almoço regular. Não foi assim uma coisa extraordinária, mas como eu disse, o sabor do Dharma, né? E um pouco antes do almoço eu pedi para o Genzo Sensei, que está aqui sentado ao meu lado, a posição que ele está sentado dentro da sala de Zazen, a posição do Shuso, e Shuso significa o líder do grupo que está sentado. Ele já foi Shuso, ele é um sensei atualmente, mas eu pedi que ele se sentasse aqui, porque ele então pôde fazer uma pequena fala sobre o que nós lemos e oramos antes de comer. Existe um texto. Então, a gente come sempre fazendo uma oração antes. Eu gostaria que todas as refeições que eu fizesse, onde quer que eu fosse nas minhas tigelas e fazendo essa oração. Mas a vida não me permitiu isso. Não me permite isso. Eu viajo muito. Seria bom que cada vez que eu viajasse, levasse minhas tigelas comigo. Que sentasse no restaurante, abrisse minhas tigelas e fizesse a oração. Mas acaba sendo uma coisa tão estranha, e em vez de causar bem-estar, causa um certo desconforto. Então eu acabo comendo em pratos, e a gente se acostuma, e depois na casa da gente a gente acaba comendo em pratos comuns, e perdendo uma coisa preciosa, que foi que me levou aos meus votos monásticos, que é comer em silêncio. Ninguém conversa na hora de comer. Na hora de comer, a gente sente o sabor dos alimentos. E temos que nos lembrar quantas formas de vida necessárias para algum alimento, um grão de arroz chegar no nosso prato. No mosteiro que eu fiquei durante 12 anos no Japão, fiquei 8 anos interna nesse mosteiro. Nós íamos pedir esmolas. E quando nós íamos pedir esmolas, íamos com um chapéu muito grande, porque você não dá esmola para uma pessoa. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto dessa monja. Não é isso. A esmola que é dada é para o Dharma, é para os ensinamentos de Buda.
Quando nós pedimos aqui que as pessoas compartilhem para a gente poder construir agora o telhado de um templo que está sendo feito lá em Campos do Jordão, não é da Monja Coen. A Monja Coen tem nada a ver com isso. A Monja Coen é uma das inúmeras discípulas de Buda. E o propósito de ter um espaço de prática em Campos do Jordão é porque pessoas de todas as direções do país e do mundo possam vir praticar conosco. Não comigo, praticar o Dharma de Buda, com meus discípulos, meus sucessores, que são tantos que é até difícil de contar. Alguns deles já receberam a transmissão do Dharma, outros ainda não. E se não recebem de mim, receberão daqueles que eu já transmiti. E podem receber de tantos outros monges e monjas da ordem Sotoshu espalhada por todo o planeta, gente. Porque é uma única família. Há pequenos detalhes de diferenças de uma casa para outra. Mas é a mesma família, como somos todos a família humana, uma única família. E há detalhes, né? Eu fui ensinada quando era criança que a faca só se usa na mão direita. A faca nunca vai para a mão esquerda. O garfo se usa na mão esquerda e a faca na mão direita. E eu vejo hoje muitas pessoas que usam a faca na mão esquerda para ajudar a pôr alimento no garfo da mão direita. Tudo bem. Estão comendo de garfo e faca, da maneira que seus familiares ensinaram, da maneira que muitas pessoas hoje em dia comem, né? Mas antigamente, a gente tinha aula de boas maneiras. Eu me casei muito cedo. E antes de me casar, me puseram no curso de boas maneiras com 14 anos de idade. Fui aprender a usar garfo, faca, colher. Andar, como é que limpa a boca antes de tomar um cálice de bebida, de água, de refrigerante. É muito interessante quando eu escrevi esse último meu livro, que fala em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes. Eu comentei uma frase que já comentei em outros livros da minha mãe, que ela dizia: minha filha, quantas vidas em uma só vida. Mas não é só a minha, não. Se cada um de vocês olhar para a sua vida, o seu passado, da sua infância, adolescência, idade adulta, os que já chegaram na velhice, a velhice, quantas coisas já fizeram? Quantos encontros e desencontros? Quantos amores e desamores? Quantas tarefas diferentes? Quantas profissões pelas quais passaram? Cada um de nós sempre vive muitas vidas em uma só vida. Não é a mesma coisa, não é sempre o mesmo. E é isso que Buda falava. Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes. Como é que este homem, na Índia Antiga, há 2.600 anos, percebeu o que hoje a ciência nos ensina? As células nascendo e morrendo no meu corpo nesse instante. E são inúmeras, incontáveis. E não é em mim. É na árvore e no jardim, no solo da terra, nos animais. Todos nós. O planeta Terra está em modificação incessante. O oxigênio, o ar. Tudo é uma coisa só, um só corpo, uma só vida. E cada um de nós é o todo manifesto. Não é parte de coisa alguma. Você é o todo que se manifesta. É interessante. Eu descobri um carinha que eu achei legal, que chama Spinoza. Eu sei pouco sobre ele, mas eu sei algumas coisas sobre ele que achei bem interessante. Spinoza era português, judeu português, e a família fugiu de Portugal, Inquisição, essas coisas, e foram para a Holanda. A Holanda não tinha Inquisição, foram morar lá. E ele frequentava a sinagoga dos portugueses de Amsterdã. E um dia, na sinagoga, ele disse que Deus não era nada separado, que Deus era a vida da terra, era a vida do cosmos, é tudo que existe. Foi expulso da sinagoga. E se tornou um grande filósofo pensador, né?
É o que Buda diz, gente. O budismo fala isso. Não tem uma entidade criadora separada da criação. A criação e cada um de nós é a manifestação do sagrado. E se você entender isso, se você, através da prática de Zazen ou de outras práticas que podem ajudar você a acessar a essa sabedoria, você vai começar a tratar tudo e todos com muito respeito. Cada pedacinho, cada grão de terra, de areia, cada gota de água, cada folha, quer seja de árvore, de espinafre, cada animal, cada vida que você encontra, é a sua vida. Está relacionado a você. Não é separado de você. É o que a gente chama de samadhi. O rei do samadhi. Está escrito aqui, ó. Nessa parede aqui em cima, esse pedaço de madeira diz Zanmai, o Zanmai. Isso em japonês. Foi feito pelo pai da Suzuki Shoei Sensei. Zanmai, o Zanmai. Samadhi, o senhor Samadhi. Que também se pratica no yoga, né? Qual é a função da prática do yoga? Não é circo, não é dizer quem é mais flexível, quem põe o pé na cabeça fica de ponta cabeça. Isso é uma das práticas, mas a essência do yoga é religar-se. E religar-se é o que? É o sagrado. Que é essa percepção dessa comunhão com tudo que há, que foi e que será. Em cada instante. Nascemos e morremos bilhões de vezes. Hoje a ciência confirma isto. Esta frase do nosso amigo Shakyamuni Buda, que viveu há 2.600 anos na Índia, que não tinha microscópios, não tinha telescópios. Vocês percebem que a verdade, a essência está em nós, sempre esteve e sempre estará, e a gente pratica para acessar esse lugar sagrado. O nascimento de um bebê, Jodô, que veio de Florianópolis aqui, uma aluna minha muito antiga no Zen, acabou de ter uma netinha. E ela me mostrou a foto da netinha, me mandou por WhatsApp. Essa coisa perfeita, linda, incrível, que é um bebê humano. Com pezinhos, com perninhas, com bracinhos, e uma carinha que sorri, que reconhece. Um afeto que a gente, depois que a gente encontra esse bebezinho, a gente não consegue ficar longe. Genzo Sensei tem uma filhada. Ele fica, toda hora ele quer ver a filhada, porque a gente cria um vínculo de afeto. E a gente tem que criar mais vínculos de afeto, e não menos. Não do desafeto. A palavra ela é uma desqualificação, né? É um afastamento. Quando falamos temos que desenvolver a Amazônia, não, nós temos que nos envolver com a Amazônia. Desenvolver é afastar-se de. Nós não queremos tirar vantagem de nenhum aspecto da vida. Quando vai para Portugal, eu estive em Portugal agora, né? Foi muito interessante porque eu visitei algumas igrejas muito bonitas, os Jerônimos. Da outra vez que fui à Biblioteca Nacional, e a gente vê que tudo feito de madeira e de ouro. A madeira é o pau-brasil, que foi tirado daqui. Foi o desmatamento, gente, que a gente continua fazendo. 500 anos depois não aprendemos. O garimpo ilegal do ouro. Não era legal o garimpo, não tinha nem legal nem ilegal. Tiraram montes de ouro daqui. Vocês sabiam que os mantos dos cardeais, os chapéus dos cardeais, eram tingidos com pau-brasil, a madeira vermelha? Hoje nós percebemos que é um absurdo, né? Você cortar árvores assim à toa. Você pode plantar árvores que vão dar papel, que é outra coisa, né? Mas ir desmatando, garimpando, e atualmente o garimpo é com mercúrio, que polui tudo, gente. Nós estamos falando da vida que é a nossa vida, que repercute em nós.
O veneno que eu ponho no ar, na água, é o veneno que eu vou respirar, que eu vou beber, que eu vou comer. E tanta gente que não percebe, não é? O zazen e o zen é para você entrar em contato e comungar com a vida da terra. Com o povo de pé, como dizem os indígenas nossos, né? Os nossos. Mas você sabe que você é um povo primitivo? Você sabe que você é um povo originário ou você acha que você veio de Saturno, de Marte? Você é um ser originário do planeta Terra. Você pode ter se distanciado, ficar no meio de concreto, né? E se esqueceu. Mas você é um ser, os seus antepassados são seres originários do planeta Terra. São os primeiros seres. E o nosso passado vai até lá nas cavernas. Você conhece 3, 4 gerações e fica todo de nariz em pé? Que isso? Abaixa esse nariz. Nós estamos todos mesclados e misturados com toda a vida do planeta. Recentemente, um primo meu veio dizer que fez uma árvore genealógica. De vez em quando tem um que gosta, né? E eu descobri que a família Spínola, do meu amigo aqui, vizinho e professor discípulo, André Spínola e Castro, esse Spínola dele é parente meu, do século XIV, XV. Tinham vindo lá do norte. Foram para a Itália. E Spínola, porque o antepassado dele tinha ido até a Terra Santa e trouxe um espinho da coroa de Cristo. E essa família ficou famosa por causa desse espinho da coroa de Cristo. Aí passaram a ser chamados Spínolas, que é parente lá no fundo. 1200, 1300, 1400. Se a gente prestar atenção e pudesse pesquisar essas coisas, veríamos que estamos todos entrelaçados com as pessoas do norte, sul, leste, oeste do planeta. Eu tenho ancestrais ameríndios. Eu tenho ancestrais descendentes dos povos da África. O meu sangue, nele corre todo o sangue do planeta Terra. Uma mistura incrível. E a gente vai tendo características mais próximas daqueles que se misturaram mais em tempos mais recentes. Mas o resto está aí. Pode ser um quase nada, uma porcentagem mínima, 0,001%, mas está em nós. Aí você fala, como é que tem discriminação, tem preconceito? Como é que eu crio barreiras? Faço muros e fences para separar as pessoas e dizer esse é bom, esse é ruim. Em vez de alimentar a população do mundo, eu estou construindo armas de guerra. É tão absurdo, né? Nós vimos o que aconteceu este ano no Rio Grande do Sul. As enchentes, as pessoas perderam tudo, pessoas morrendo. E vimos os tufões nos Estados Unidos, o incêndio na Califórnia, que também tem todos os anos incêndio lá, como tem no Pantanal aqui. E por que ninguém toma providências? Oleodutos nós fazemos, né? Mas por que não fazem aquadutos? A área que está em seca recebe a água do lugar que está cheio d'água. Basta fazer esses tubos lá e pôr bomba. É caro? Claro que vai ser caro. Para mim é mais importante do que tanques de guerra. Mais importante do que mísseis. Mais importante do que armas atômicas. De juntos pensarmos a vida do planeta. E podemos compartilhar essa vida com plenitude. Ajudando uns aos outros. As árvores fazem isso. As raízes das árvores se comunicam e mandam alimentos umas para as outras. Quando uma está sendo envenenada, ela põe. Quando vê um bicho que come a árvore, foi tão bonito, isso vi na televisão há 2 dias. Quando vem um inseto que vai devorar a árvore, ela solta um coisinho e avisa as companheirazinhas dela para soltar esse veneninho para o inseto não comer suas folhas. Vocês que gostam de comer folha. Elas se protegem. E nós não somos capazes, nós seres humanos, de nos proteger, de proteger a nossa espécie.
de cuidar da nossa vida. O que Buda falava, o Buda uma vez, tinham 2 grupos que iam entrar em guerra. E via um exército de um lado, outro exército do outro. O Buda sentou numa árvore embaixo, bem no meio disso. E alguém chegou para ele e cutucou: o monge, sai daí. Você não sabe que eles vão lutar, você pode ser morto nessa batalha. Ele disse: não, eu estou aqui para impedir que a batalha ocorra. E quando chegou o líder do primeiro exército, que era tudo perto lá do reino do pai dele, né? Ele falou com o cara: qual é a sua? Por que você vai matar o povo de lá? Ah, água, nós queremos a água. Você vai dizer: compartilhem a água. Arranje meios hábeis de que todos possam usar das águas desse rio, dessa fonte. Não é só de um povo, de um grupo, é de todos. Ele impediu, gente. Buda fez um discurso que impediu uma guerra. E hoje a gente não vê. Pouquíssimos são aqueles que fazem o discurso pela não guerra, não violência, não armas. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos juntar nossos esforços para um bem muito maior do que o meu individual, da minha turminha e dos meus amiguinhos, mas de todos os seres. Então eu queria dizer a vocês que quando eu celebro aqui ter passado dos 77, chegado nos 77, e que vai me levar um pouquinho mais adiante, talvez, dizer como eu agradeço a essa tradição maravilhosa do Zen Budismo. Agradeço a minha mãe e meu pai, que me ensinaram a ler desde muito pequenininha, e que sentiam prazer na leitura, na pesquisa, na dúvida. A minha mãe poetisa, que declamava poemas existenciais e que me fez decorar 2 poesias quando eu não sabia ler, que eram sobre questões sociais. Um menino negro, que é discriminado, que morre de tuberculose. E um menino branco, que não sabia ler, vende jornais da esquina gritando: crime de hoje. E o criminoso era o pai dele. Isso com 6 anos de idade. Vocês podem saber como é que a minha formação é militante. Pelo bem dos pobres, dos excluídos, dos analfabetos. Para que haja inclusão das crianças da minha época e das crianças de hoje em dia. Porque a gente se identifica. Não acha que são monstros perigosos, né? São seres humanos. E o que a gente pode fazer para que a vida no nosso planeta seja mais agradável. Menos virulenta, menos briguenta, menos rancorosa, menos vingativa, né? E eu agradeço a toda essa tradição Sotoshu, a esse Buda extraordinário, esse homem, filho de um príncipe, que viveu na Índia e depois morava como um morador de rua, com as suas roupinhas do corpo para cima e para baixo, um grande filósofo, um grande espiritualista, um grande pensador, como foram outros mais tarde na Grécia, como surgiram esses outros grandes pensadores na África, grandes mestres como Jesus de Nazaré. Hoje estavam falando ontem estavam falando na televisão que se fossem cobrar multa a Jesus de Nazaré por dar comida aos pobres, que aqui em São Paulo estão querendo, né, multar. Quem for dar comida aos moradores de rua tem que pagar 17 mil reais de multa. Eles fizeram uma conta lá que Jesus ia ter que pagar uma fortuna por ter ajudado os pobres. Vocês percebem que tem alguma coisa errada na nossa maneira de estar no mundo e que a gente precisa reajustar para a realidade do agora? As nossas necessidades não são as mesmas. As nossas necessidades não são as mesmas. A dona Sônia, querida, que me ajuda, ela tem dificuldade para ler e escrever. Então eu não posso dar um livro para ela, dizendo: eu vou dar livro para todos. Ela não sabe ler. Mas eu posso conversar com ela. Eu posso ler algum trecho do livro para ela e talvez explicar algumas palavras complicadas. As nossas necessidades não são iguais. De alimentação, de estudo, de leitura, de meditação. A nossa procura das pessoas que estão aqui nesta sala
Somos 19 pessoas, acho que 18 agora, que uma foi embora. Não são as mesmas. Alguém pode estar sentado aqui querendo, vou encontrar a grande verdade, eu quero ficar em paz, eu quero ficar tranquilo, eu quero reviver uma experiência legal que eu tive. Eu quero encontrar, abrir essa casa do tesouro, né? Eu quero aqui porque eu como de graça, é legal. Sei lá, né? Eu quero saber porque quando estão brava, brigando com todo mundo. Tem inúmeras razões e cada um de nós é único. Mas quando a gente senta, a nossa mente também senta. E todas essas oscilações da mente, elas vão se acalmando, elas param de ser grandes oscilações. A bipolaridade deixa de ser bipolar. Tem os seus momentos de alegria e tristeza, e a gente reconhece, acolhe, não briga com nenhum aspecto de nós mesmos. E quando a gente é capaz de gostar de si, de verdade, de reconhecer que em você habitam todas as possibilidades humanas, mas que você faz um voto. O voto de fazer o bem. E o bem a todos os seres. E você pode escolher as suas sendas, os seus caminhos de não violência, de inclusão, de afeto. Agradeço a presença de cada um de vocês. Nós temos que rezar mais, gente. Orar mais. Tem um discípulo meu que veio dizer assim para mim, que eu estava com uma doencinha, né? Ela disse assim, eu fui rezar na igreja católica porque Jesus faz milagre e Buda não faz. Tá errado, meu filho. Buda também faz milagres. Kanon Bodhisattva é uma grande milagreira, como Nossa Senhora. Se você um dia for ao Japão, fale com as pessoas de lá. Pergunte para as pessoas de lá dos milagres. Kanon Bodhisattva, de Shakyamuni Buda e de Amida Buda. Mas é preciso ter fé. E quem não tem fé, não é nem Jesus nem Buda que vai dar fé. É uma coisa interna sua. Tenha fé. E ore com fé. Faça zazen com fé. Que você é capaz de vencer todas as barreiras. E você acessa essa mente Buda, a mente sagrada, que está em conexão, em comunhão com tudo que existe. Sem julgamentos, sem críticas, sem dizer faça o que eu faço, mas reconhecendo todos como manifestação do sagrado. Então aprecie suas vidas. Aprecie cada instante que está se transformando bilhões de vezes e que cada instante é precioso e sagrado. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado. Até breve. Com licença, eu vou desligar.